Eu separei aí 2 textos. O primeiro, Neemias capítulo 8, nós vamos ler do 10 ao 18. E depois nós vamos ler Malaquias capítulo 2, versículo 7. O que é que esse texto nos mostra? A importância de um líder. Fique imaginando toda essa situação sem o líder. Impossível. Os muros estavam lá há anos, em ruínas, tudo destruído. Precisou Deus levantar quem? Um líder. Deus, ele sempre vai começar uma obra a partir de alguém. Sempre Deus não vai dar ideias aleatórias a pessoas aleatórias e um grupo vai se reunir. Não. Precisa de alguém com um chamado, com uma vocação, para começar algo. E aí sim vai atrair as pessoas. Então tudo começa a partir de um líder. Deus sempre vai levantar, vai despertar alguém. Né? Sem liderança, você não vai chegar a lugar nenhum. Sem liderança, os muros teriam ficado lá em ruínas. Todo mundo queria reconstrução? Sim. Todo mundo desejava, orava por aquilo. Tinha gente clamando, tinha gente chorando, tinha gente orando. Mas nada acontecia, porque precisa de alguém para se levantar e conduzir as pessoas. Todos nós temos ideias, né, muito parecidas, temos coisas que nos aproximam. Quando a gente começa a conversar, a gente percebe que muita gente pensa como a gente. Só que enquanto alguém não se levanta, cada um fica achando que está numa ilha e que só ele pensa assim, só ele quer isso. Era o caso aqui de Jerusalém. Todo mundo queria, mas como não tinha um líder para trazer todo mundo para perto, nada acontecia. Aí volto para o texto. As palavras de Neemias e dos levitas foram capazes de mudar o estado de espírito do povo. A tristeza deu lugar à alegria e o desânimo transformou-se em celebração. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque é isso que um líder é capaz de fazer. O líder, a palavra de um líder, a palavra de alguém que tem autoridade sobre a sua vida, ela tem poder para mudar o seu estado de espírito. Olha o texto, estava todo mundo com clima de velório. Estava todo mundo desanimado, estava todo mundo triste, estava todo mundo sem esperança e achando que somos pecadores, não vai acontecer nada de bom, Deus vai nos castigar porque a gente está totalmente fora da vontade dele, mas aí vem a palavra do líder. Calma, gente, se animem, o Senhor está com vocês, é hora de conversão, é hora de mudança, é hora de transformação. Fique imaginando como é que seria se não fosse a palavra de Neemias e a palavra dos levitas. O que seria daquelas pessoas? Então, a palavra de um líder, ela pode mudar o estado de espírito da pessoa. Ela tira, muitas vezes, a angústia, ela muitas vezes alivia o fardo, alivia a dor. Palavras de autoridade. Como também, infelizmente, o contrário acontece. O contrário também é verdadeiro. Muitas vezes é uma palavra de desânimo. Muitas vezes é uma palavra que coloca você para baixo. Quantas vezes, por exemplo, você está no seu trabalho e você tem um líder sobre você, sobre sua vida, e ao invés dele te animar, ele te coloca para baixo. Seja o patrão, seja o gerente, seja o chefe, seja alguém que exerce um cargo de liderança sobre a sua vida. Quantos pais, muitas vezes, que são os líderes, porque o pai e a mãe são líderes da sua casa, da sua família, quantas vezes o líder da família libera palavra de desânimo? Libera palavra que coloca para baixo. Libera palavra que deixa o filho pior do que ele estava antes. Então, o inverso também é verdadeiro. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Por isso que se não for para a gente colocar para cima, se não for para a gente animar, é melhor a gente rever as nossas palavras e muitas vezes é melhor se calar. E eu não estou dizendo que o erro não deve ser corrigido, o erro não deve ser confrontado, não tem nada a ver. Aqui o texto está mostrando o quê? Que o líder, na hora que é necessário, ele precisa trazer ânimo. Esse povo aqui não estava pecando deliberadamente ou fazendo chacota do pecado e pecando porque estava gostoso, não. Aqui o texto mostra pecado pela ignorância. Era a falta de conhecimento que fazia eles pecarem. Tanto que quando a lei é lida, eles ficam chocados. Tipo assim, eu nunca ouvi isso. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Eu não sabia que para servir o Senhor eu tinha que fazer tal coisa. E eles ficaram desesperados, ou seja,
eram pessoas que não tinham conhecimento, que estavam pecando sem conhecimento. Por isso que Deus teve misericórdia e por isso que a palavra do líder foi uma palavra de ânimo. Gente, a lei foi lida para que a gente reconstrua. A lei não foi lida para destruir vocês. Quando a lei é lida e mostra o seu pecado e mostra suas mazelas, seus erros, é para que você corrija, não é para que você seja destruído. Todas as vezes que Deus nos confronta, que um líder nos confronta, não é para destruição, é para a pessoa corrigir o rumo. É para a pessoa corrigir o caminho. Eu acho muito interessante, lá no Apocalipse, quando Jesus está falando com o anjo da igreja e falando com a igreja, e em uma das igrejas ele diz assim: lembre-se de onde você caiu. Veja, vocês vinham andando, vocês me serviam, vocês faziam as coisas certas, vocês caíram. Aí ele diz: lembre-se, veja, volte lá e conserte a situação. Analise. Então, mesmo uma palavra dura que diz: vocês estão pecando, vocês são mornos, vocês não são quente nem frio, vocês estão me desagradando, mas ainda vem a palavra: veja, analise seus caminhos, veja onde vocês caíram. Dê uma olhada onde os caminhos e as escolhas de vocês conduziram. Veja, vocês estão nessa situação por causa dos caminhos que vocês escolheram. Mas aquela palavra vem para que o povo corrigisse. Não é para, vim dar uma palavra, vocês estão tudo no pecado e agora vai acabar tudo e não tem mais jeito. Não, é uma palavra sempre para trazer mudança. Agora a questão é, como isso existiria se não houvesse quem ensinasse? Como isso existiria se não houvesse os líderes para dizer, para conduzir, para guiar o caminho? O que é que diz aí no livro de Malaquias, o texto que vocês leram? Quem pode ler novamente o texto para a gente? Malaquias capítulo 2, versículo 7. Esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Leia, por favor. Os lábios do sacerdote guardam a ciência. Ciência é o quê? Conhecimento. E o povo procura o sacerdote para saber a direção. Por quê? Porque ele é o mensageiro de Deus. É um versículo pequeno que resume todo o chamado sacerdotal. Todo o chamado de liderança. Ele diz, é o sacerdote que tem a palavra que direciona o povo.